Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel that sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from thy house shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like. And it brought forth the Shekinah glory, shined upon the Word, which brought forth the shewbread. E isso gerou a glória de Shekinah, que brilhou sobre a palavra, o que produziu os pães da proposição. And the shewbread was just for a chosen people. Is that right? E os pães da proposição era apenas para um povo escolhido. Isso mesmo? Now, breaking into the veil, through the veil, into His presence, where the Word is, not the creed, the Word. Agora, penetrar o véu, através do véu, para dentro de sua presença, onde a palavra está, não o credo, a palavra. In there, seeing the Shekinah glory, the Shekinah, the power, the Holy Spirit, shining upon the Word, bringing forth the promise, shows you're behind the veil. Ali dentro, ver a glória de Shekinah, a Shekinah, o poder, o Espírito Santo, brilhar sobre a palavra, gerar a promessa, mostra que você está detrás do véu. Amen. Across the riven veils where the glory never fails. Praise the Lord. Hallelujah. Amém! Tenho atravessado os véus rasgados, onde a glória nunca falha. Hallelujah, hallelujah. I'm living in the presence of the King. Aleluia, aleluia! Estou vivendo na presença do Rei. I've crossed the riven veils where the glory never fails. I'm living in the presence of the King. Tenho atravessado os véus rasgados, onde a glória nunca falha. Estou vivendo na presença do Rei. The old badger skin denominations is tore down. A velha pele de texugo, denominações, está derrubada. I broke through that into the Shekinah glory. And I see the Word. Eu tenho atravessado isso para dentro da glória de Shekinah e eu vejo a palavra. I see the pillar of fire moving. Eu vejo a coluna de fogo se movendo. I see the Word made manifest. Eu vejo a palavra manifestada. What He said He would do in these last days, I see it growing. O que Ele disse que faria nestes últimos dias, eu vejo crescendo. I see the children eating that Shekinah bread coming from the ripening of that Word which believes it. Amen. Eu vejo os filhos comendo aquele pão de Shekinah que vem do amadurecer dessa palavra, os que creem nela. Amém! What a wonderful hour we're living in. Que hora maravilhosa em que estamos vivendo. See, the Shekinah was over the Word, and under there was the bread. Veja, a Shekinah estava sobre a palavra, e ali debaixo estava o pão. And there was the blood sprinkled, which gives it water. E ali estava o sangue aspergido, que dá água a ela. The Spirit gives life to the Word. O Espírito dá vida à palavra. And how many heard the tape on the trial? Yes, many of you have. Quantos ouviram a fita sobre o julgamento? Creio que muitos de vocês têm. You see there? It takes, that Word must grow. Você veja ali, necessita-se de
Essa palavra precisa crescer. In order to grow, it's got to be in the right kind of ground. See? Para crescer, ela tem de estar no tipo certo de terra. Vê? And God makes a promise that it hits that heart, it cannot fail. E Deus faz uma promessa e ela atinge aquele coração. Ela não pode falhar. Noah waited 120 years. Abraham waited 25 years on the child. Noé esperou 120 anos. Abraão esperou 25 anos pelo filho. God said so and that settled it. Deus assim disse, e isso concluiu. See, what if Vê que é isso? the word was there being watered by faith, believing it? It brought forth the results. A palavra estava ali sendo regada pela fé, crendo. Isso produziu os resultados. It brought forth the sun. Isso gerou um filho. It brought forth the rain. Isso produziu a chuva. It brought forth the flood. Isso produziu o dilúvio. It brought forth the virgin that was conceived. Isso gerou a virgem que foi concebida. The prophet said, a virgin shall conceive. Um profeta disse, uma virgem conceberá. No doubt whatever little young girl went and got her baby clothes ready. Por certo que cada jovenzinha foi e preparou as roupas do seu nenê. Well, this prophet Isaiah was identified prophet, vindicated of God. Bem, este profeta Isaías era profeta identificado, vindicado de Deus. The Lord said, a virgin shall conceive. I'm going to give him a supernatural sign, a great sign. A virgin shall conceive. E o Senhor disse, uma virgem conceberá. Vou lhes dar um sinal sobrenatural, um grande sinal. Uma virgem conceberá. There will be people and believers just like you, and they heard that prophet say that. Every little girl, every man said, that's going to be my daughter. Yes, sir. Ali, todas aquelas pessoas, aqueles crentes, exatamente como vocês, e eles ouviram aquele profeta dizer isso. Cada mocinha, cada homem disse, essa vai ser minha filha. Sim, Senhor. Everybody went and bought the booties and the bird eye and everything getting ready, because they know she's going to have it. Todo mundo foi e comprou as botinhas e o tecido para fraldas e tudo, se preparando, porque eles sabiam que ela iria tê-lo. That generation passed and thought, that identified prophet, vindicated of God, how could he tell anything was wrong? It must be so. Aquela geração passou e eles pensaram, aquele profeta identificado, vindicado de Deus, como ele poderia dizer algo que estava errado? Assim deve ser. It was 800 years later, but she brought forth the baby. Foi 800 anos depois, mas ela deu à luz o bebê. Heavens and earth will pass away, but my word shall not pass away. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. And it shall come to pass in the last days, saith God. E acontecerá aqui nos últimos dias, diz Deus. Here we are. The light over the word. Veja, aqui estamos, a luz sobre a palavra. As the light of the sun changes the seed from glory to glory, we also become more like him as we live in his presence. Assim como a luz do sol transforma a semente de glória em glória, nós também nos tornamos mais semelhantes a ele à medida que vivemos em sua presença. Like him being conformed to his blessed image as we walk with him. Semelhantes a ele, sendo amoldados à sua bendita imagem à medida que caminhamos com ele. Watch what the sun does. Observe o que o sol faz. You plant a seed. What happens? That seed rots. Inside the seed is a life. Você planta uma semente. O que acontece? Essa semente apodrece. Do lado de dentro da semente está uma vida. The life comes forth and brings forth a stalk. A vida aparece e produz um talo. Now that don't look like the first. Agora, esse não se parece com o primeiro. There's Luther. It was a stalk. Eis aí Lutero. Foi um talo. All right, the stalk went on, and first thing you know, it brought forth a tassel. Muito bem. O talo seguiu adiante e, antes de mais nada, ele produziu uma borla. See? That was the Wesleyan revival. Wasn't like the other. Veja, esse foi o reavivamento wesleyano. Não foi como o outro. Then along come the Pentecostal revival. See? Brought forth the baptism of the Holy Ghost. Logo adiante veio o reavivamento pentecostal. Veja, produziu o batismo do Espírito Santo. All right. What happened? We get fungus on the ear. Muito bem. O que aconteceu? Contraímos fungo no ouvido. It begins to look wrong. This thing, that thing. You don't look like the Word. Ela começa a parecer errada. Esta coisa, aquela coisa. Não se parece com a palavra. It's not like the rest of it. Não é como o resto dela. It's not like the original grain went in. Não é como o grão original que entrou. But God is still there to make that
just the same. Porém, Deus ainda está ali para fazer isso da mesmíssima forma. Notice what does it do? It finally returns back to the original seed again. Note, o que isso faz? Ele finalmente torna a voltar à semente original novamente. When he come in the form of Martin Luther, when he come in the form of John Wesley, when he come in the form of the Pentecostal, he's supposed to reveal himself again like the same seed went in, the Son of Man. Quando ele veio na forma de Martinho Lutero, quando ele veio na forma de João Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, é para ele se revelar novamente como a semente que entrou, o Filho do Homem. He revealed himself as Son of God through the stalk age and so forth, but in this last age, he's revealed himself as Son of Man again. Ele revelou-se como Filho de Deus através da era do talo e assim por diante. Porém, nesta última era, ele há de se revelar como Filho do Homem novamente. Get it? Entendem? All right. Like the beginning. Molded. Muito bem. Como o princípio. Moldado. And what does that stalk grow? E o que faz aquele talo crescer? It's growing all the time. That little stalk grows. Still, it's not like the original grain. Ele está crescendo o tempo todo. Aquele pequeno talo cresce. Ainda não é como o grão original. Neither was Luther's message. No. Também não era a mensagem de Lutero. Não. Along come the other messages. Finney, Sankey, Knox, Calvin, on down. None of them. Adiante vem as outras mensagens. Finney, Sankey, Knox, Calvino, continuando adiante. Nenhum deles. They were still the message. But what it was, they didn't get the complete revelation of it because it wasn't time. Eles eram ainda a mensagem. Porém, o que houve foi que eles não receberam a revelação completa dela porque não era tempo. You can't put the ear on the corn before it's time to come. See? Você não pode colocar a espiga no milho antes que seja tempo de vir. Está vendo? Then finally there comes back again the original seed that went into the ground. E então, finalmente, aí volta de novo a semente original que foi para dentro da terra. See? God follows nature exactly. Veja, que Deus segue a natureza exatamente. See? He was born to lamb. That's the reason he was born out in a manger. Lambs are not born in bed. Veja, ele nasceu um cordeiro. Essa é a razão de ele ter nascido fora em uma manjedoura. Cordeiros não nascem em camas. See? He was led to the Calvary. Sheep are led. That's right. Veja, ele foi guiado para o Calvário. Cordeiro, ovelhas são guiadas. Isso mesmo. Goats lead them to the slaughter. You know that, a slaughterhouse. Bodes as guiam para a matança. Você sabe disso. Um matadouro. A goat leads them, but they have to be led. That's right. Um bode as guia, mas elas têm de ser guiadas. Isso mesmo. So he was led to the slaughter. See, because he was a lamb. Assim que ele foi guiado para a matança. Veja, porque ele era um cordeiro. Everything identified him in nature. Tudo o identificava na natureza. That's the reason he was born in March or April, not in December. You couldn't be 20 foot of snow up there in that time of year. Essa é a razão dele ter nascido em março ou abril, não em dezembro. Ele não poderia nascer a 20 pés de neve ali nessa época do ano. Not no sun god, but he was a son of God. See? Não nenhum Deus Sol, mas ele era o Filho de Deus. Está vendo? Roman sun god on the 25th day of December when the solar passes its places in there, and they had the Roman circuses and called the sun god's birthday, and they make it the son of God. No, he was the son of God. Deus Sol romano no dia 25 de dezembro, quando o solar atravessa suas posições ali, e eles tinham os círculos romanos e chamavam o aniversário do Deus Sol, e eles o fazem o Filho de Deus. Não. Ele era o Filho de Deus. His birthday was with the rest of nature. Exactly. Seu aniversário concordava com o resto da natureza. Exatamente. Now, notice again now as we go on, we got a little time left. Agora, note novamente agora à medida que prosseguimos. Resta-nos um pouquinho de tempo. Now, to the perfect, after the stalk has been formed, after the tassel's been formed, after the grain has come on to the cob, then it has to come to perfection. Back to a regular grain again. Agora, ao perfeito. Depois que o talo se formou, depois que a borla se formou, depois que o grão veio sobre o sabugo, então ele tem de vir à perfeição, de volta a um grão normal novamente. And remember, the grain must be germinized. E lembre-se, o grão precisa ser germinado. See, if it don't, it won't live. Vê? Se ele não germinar, não viverá. See, none of that was outside of them messages will ever come to life. It has to be germinized to Vê?
Nenhum daqueles que estavam do lado de fora daquelas mensagens jamais virá à vida. Ele tem de ser geminado com ela. Remember, the same life that was in the stalk is in the grain. Mas lembre-se, a mesma vida que estava no talo está no grão. It's just maturing itself right back, see? Ele está simplesmente voltando a amadurecer-se. Veja. He revealed himself what? Son of man. The grain that went into the ground. Ele se revelou o quê? Filho do homem, o grão que foi para dentro da terra. Get the message? Entendem a mensagem? The Greek said to him, we would see Jesus. Os gregos disseram para ele, queríamos ver a Jesus. He said, except the grain of corn falls into the ground. See? All right. Ele disse, se o grão de trigo não cair na terra. Está vendo? Muito bem. Now, what did he reveal himself next? In a different form. Stalk and tassel and so forth. And all the leaves and everything. Agora, o que ele se revelou logo depois? Em uma forma diferente. Talo e borla, e assim por diante. E todas as folhas e tudo mais. He revealed himself then what? Same spirit, but in a different form. See? Ele revelou-se então, o quê? O mesmo espírito, porém numa forma diferente. Está vendo? But what's the last of that corn? It comes back to the original grain. Porém, qual é a última coisa desse grão? Ele volta ao grão original. Is that right? Isso está correto? And his ministry comes from them reformations back to the original word again. E seu ministério vem, desde aquelas reformas, de volta à palavra original novamente. The word comes to a prophet. A palavra vem a um profeta. And he promised it in Malachi 4 and to restore the faith of the people back to the original grain. E ele prometeu isto em Malaquias 4, e para restaurar a fé do povo, de volta ao grão original. What went in the ground is here the same. O que entrou na terra é aqui o mesmo. The grain has come up through here. O grão brotou por através daqui. It come up as Son of God. Now it reveals itself here as Son of Man, and then it reveals itself as Son of David on the throne. Ele brotou como filho de Deus, agora ele se revela como filho do homem. E então ele se revela como filho de Davi sobre o trono. See? That's three sons, just exactly. Oh, my. Again, like the original. Veja, aqueles três filhos, bem exatamente. Oh, que coisa! Novamente, como o original. Now, to the perfect ministry of himself, not some man, not some denomination, as they've worked down through that age there. See? Agora, para o ministério perfeito de si mesmo, não algum homem, não alguma denominação, como eles têm operado por através daquela era ali. Veja. But himself made manifest himself to the promise, making St. Luke 17:28, Malachi 4 and so forth, Hebrews 13:8, just exactly right. Mas ele mesmo manifestado, manifesta-se para a promessa, fazendo São Lucas 17:28, Malaquias 4 e assim por diante, Hebreus 13:8, bem exatamente corretos. At that time, what time should it be? Naquele tempo, que tempo deveria ser? When the royal seed of Abraham is looking for the promised son. Quando a semente real de Abraão está esperando pelo filho prometido. And all types must be fulfilled. E todos os tipos devem ser cumpridos. And God himself appeared in the form of a human being to Abraham's natural seed before the destruction. And Jesus said it would be the same thing to this royal seed before the promised son returns. E o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano para a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa para esta semente real, antes do filho prometido retornar. Notice the old veil that hid the glory. Note o velho véu que escondia a glória. The old badger skins, there was no beauty to be desired of it. Neither was his flesh. As velhas peles de texugo, não havia beleza alguma para ser desejado delas. Tampouco havia em sua carne. That's the reason people said, a little old stooped over fellow like that, probably 30 years old and gray, and his beard gray, wasn't much to look at. Essa é a razão das pessoas terem dito, um velho sujeitinho curvado assim, provavelmente com 30 anos de idade, grisalho e sua barba grisalha, não era muito para se contemplar. The Bible said there's no beauty we should desire him. A Bíblia disse, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. He didn't look like a king. The old badger skin, but oh, what was on the inside. Ele não se parecia com um rei, a velha pele de texugo, mas, ó, o que estava do lado de dentro. And a little bunch of holy rollers sitting together in a hot building like this, they call them.
Not much beauty to be desired, but what's on the inside of it. E um grupinho de santos roladores sentados juntos em um edifício quente assim, eles o chamam, sem muita beleza para ser desejado, mas o que está do lado de dentro. I'm sure it's veiled from many hearts. You see. All right. Eu estou seguro de que isso está velado de muitos corações. Veja você. Você vê? Muito bem. Outwardly, it was nothing, but all was on the inside. Exteriormente, isso não era nada, porém tudo estava do lado de dentro. Once the inside of it, then you see. Uma vez do lado de dentro disso, então você vê isso. How do you get into it? Shaking hands? Joining? No. Born into it. Como você entra nisso? Apertando mãos? Se unindo? Não. Nasce dentro disso. Dying, getting rid of your old badger skin. See, your old self, to get into a new one. Morrendo, se livrando de sua velha pele de texugo. Veja, seu velho eu, para entrar em um novo. See? Forsake the old badger skin. Vê, abandone a velha pele de texugo. The Shekinah light does not listen. Ministers, I want you to listen to this. A luz de Shekinah não. Ouçam. Ministros, eu quero que vocês ouçam isto. When once inside, I'm going to take this real easy so you be sure to get it. Quando uma vez do lado de dentro. Agora, eu vou mostrar isso bem devagar para garantir que você o entenda. Once inside the veil, under the Shekinah glory, the Shekinah light does not take the Word of God and reveal Jesus to be a fortune teller. Uma vez do lado de dentro do véu, sob a glória de Shekinah, a luz de Shekinah não toma a palavra de Deus e revela ser Jesus um adivinho. No. Like the denominations do today. Mental telepathy, holy roller, Beelzebub. Não, como as denominações fazem hoje. Telepatia mental, santo rolador, Beelzebu. The Shekinah glory doesn't reveal him to them. A glória de Shekinah não o revela disso. But the Shekinah glory ripens the seed that's promised for that hour of the Word, showing him to be still. Mas a glória de Shekinah amadurece a semente que está prometida para essa hora, da palavra, mostrando ser ele ainda o lírio do vale. It brings forth that seed, the lily of the valley, the bread of life, the Alpha and Omega, the same yesterday, today, and forever. Ela gera aquela semente, o lírio do vale, o pão da vida, o Alfa e o Ômega, o mesmo ontem, hoje e eternamente. He is the believer's potion. Ele é a porção dos crentes. The Shekinah glory reveals to the believer he is the same yesterday, today, and forever. A glória de Shekinah revela ao crente que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Not the days he's passed and he died and it's all over. Não os dias, ele já passou e ele morreu e está tudo acabado. So, friend, if you believe that, you've never struck the Shekinah glory. Então, amigo, se você crê assim, você nunca atingiu a glória de Shekinah. How could the Shekinah glory ever reveal him in three persons? Como poderia a glória de Shekinah alguma vez revelá-lo em 3 pessoas? Vê? How could the Shekinah glory ever reveal him as being baptized people in the name of the Father, Son, and Holy Ghost when there's never a person in the Bible baptized that way? Como poderia a glória de Shekinah alguma vez revelá-lo como sendo batizadas pessoas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, quando nunca houve uma pessoa na Bíblia batizada dessa maneira? How could the Shekinah glory limit him to an apostle when he's the same yesterday, today, and forever? See? Como poderia a glória de Shekinah limitá-lo a um apóstolo quando ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Está vendo? The Shekinah glory manifests. A glória de Shekinah o manifesta. It brings forth the word of promise right out to you. Ela gera a palavra da promessa diretamente para você. That's the reason that he had to veil Moses' face, because in him was the word. Essa é a razão por que ele teve de velar a face de Moisés, porque nele estava a palavra. He veiled Jesus as a humble little man to keep him from seeing Jehovah. Ele velou a Jesus como um homenzinho humilde para impedir que eles vissem a Jeová. And he veils himself today in earthen vessels. With the Shekinah. E ele vela-se hoje em vasos terrenos com a Shekinah. The outside looks like a bunch of holy rollers, old badger skins, but the inside.
Hides the Shekinah glory. O lado de fora se parece com um bando de santos roladores, velhas peles de texugo, porém o lado de dentro esconde a glória de Shekinah. And it ripens the shewbread that we feast on and drive across the country for hundreds of miles. It's the believer's food. It's only for believers. E ela amadurece os pães da proposição, dos quais nos banqueteamos, e pelos quais atravessamos o país de carro centenas de milhas. Veja, eles são o alimento dos crentes. São somente para um crente. Remember, the shewbread was only for the believer only. Shewbread seed. Lembre-se, os pães da proposição eram somente e tão somente para o crente. Veja, a semente dos pães da proposição. Notice, what does it do? Note, o que isso faz? That Shekinah glory over the shewbread kept it from spoiling. Aquela glória de Shekinah sobre os pães da proposição impedia que eles se estragassem. Remember, the manna that came from heaven, it stayed in the Shekinah glory from one generation to another. Lembre-se, o maná que vinha do céu, ele foi mantido na glória de Shekinah de uma geração para outra. Outside, it got wiggle tails in it overnight. It contaminated. Do lado de fora, ele contraía larvas de mosquito nele, da noite para o dia, ele se contaminava. Is that right? Isso está correto? Outside of the Shekinah glory, the days of miracles is past. See? It's all fanaticism. No lado de fora da glória de Shekinah, os dias de milagres já passaram. Veja, é tudo fanatismo. But inside, look, they got some sunflower seed out of a garner in Egypt that was put in there in the days of Joseph, 4,000 years nearly ago. Mas no lado de dentro, olhe, eles conseguiram tirar um pouco de semente de girassol de um celeiro no Egito que foram colocados ali dentro nos dias de José. Fazia 4.000 anos, quase, atrás. Joseph put them in the garner. They planted them. They lived. José as colocou no celeiro. Eles as plantaram, elas viveram. Why? They had life. Por quê? Elas tinham vida. What's this Shekinah glory today to break beyond the veil to see who God is standing before you? See who God is standing here before us? The pillar of fire? O que é esta glória de Shekinah hoje? Penetrar além do véu, ver quem Deus está pondo diante de você, ver quem Deus está pondo aqui diante de nós, a coluna de fogo. He's veiled in human flesh. Ele está velado em carne humana. But what does it do? Porém, o que a Shekinah fez? O que isso fez? The shewbread seed, the word, that we're to live on in this day by these promises, the Shekinah glory ripens that shewbread, brings it to pass, makes it bread to the believer, that laid in the pages of the Bible, year after year, the word for this age. A semente dos pães da proposição, a palavra da qual havemos de viver nesse dia, por meio destas promessas, a glória de Shekinah amadurece aqueles pães da proposição. Faz que isso aconteça. Faz isso pão para o crente. Isso estava nas páginas da Bíblia, ano após ano. A palavra para esta era. To the denominations, it's a stumbling block. Para as denominações, isso é uma pedra de tropeço. To the denominations, they stumble at it. Para as denominações, eles tropeçam nisso. Down through the years, Luther, Wesley, Martin Luther, and all Sankey, Finney, John Smith, Knox, all stumbled at it. Por através dos anos, Lutero, Wesley, Martinho Lutero e todos, Sankey, Finney, John Smith, Knox, todos tropeçaram nisso. But what's to be done in the last days? Mas o que há de ser feito nos últimos dias? What is to reveal? Bring forth. O que é revelar? Trazer. What's Malachi 4 to do? To turn back the people from that stumbling block. To break down the traditions. And to reveal the bread with the Shekinah glory. O que Malaquias 4 há de fazer? Trazer o povo de volta para distante daquela pedra de tropeço, derrubar as tradições e revelar o pão com a glória de Shekinah. Watch it ripen and produce just exactly what it said it would do. Oh my, the shewbread for this age. Observe-a amadurecer e produzir bem exatamente o que ela disse que ela faria. Oh, que coisa! Os pães da proposição para esta era. To the denomination, a stumbling block, a bunch of fanatics. Para a denominação, uma pedra de tropeço, um bando de fanáticos. But we who believe, Porém, nós que cremos,
But now, as Revelation 10's promise, all the mysteries of God that's been hid in the pages down through them years will be ripened, brought forth in the age of the seventh angel's message. Porém, agora, conforme Apocalipse 10 tem prometido, todos os mistérios de Deus que têm estado escondidos nas páginas por através daqueles anos seriam amadurecidos, trazidos na era da mensagem do sétimo anjo. Is that right? Isso está correto? What did he say a year and 6 months ago? About on 2 years now? Go out to Tucson. The north of Tucson, a great blast. What would take place? The seals would be opened. O que ele disse há 1 ano e 6 meses atrás, quase para 2 anos agora? Vá lá para Tucson, esteja ao norte de Tucson, um grande estrondo. E o que aconteceria? Os selos seriam abertos. The seals that reveal these things come back, just as he said. Os selos que revelam estas coisas. Voltou exatamente como ele disse. What is it? Que é isso? It shows it cannot be man. Mostra que isso não pode ser o homem. It hits perfectly, just as straight as it can be each time. Isso atinge perfeitamente, simplesmente tão exato quanto possa ser, toda vez. What is it? It's the hand of God. See? Before us. Que é isso? É a mão de Deus, veja, diante de nós. And because it's in a little group veiled in human flesh, it's veiled to the outside world. E porque está em um grupinho velado em carne humana, está velado para o mundo exterior. He's hid from the outside world. He's revealing himself to babes such as will learn, see? Ele está escondido do mundo exterior. Ele está revelando-se aos pequeninos, os que desejam aprender, está vendo? Isso mesmo. Every parable in the Bible, every type of the Bible is made manifest right here before us. Cada parábola na Bíblia, cada tipo da Bíblia se manifestou bem aqui diante de nós. The same God in the pillar of fire that wrote the Bible, both in the Old and New Testament, is right here manifested, showing just exactly what it was, interpreting it right back. O mesmo Deus na coluna de fogo que escreveu a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, está bem aqui manifestando-a, mostrando bem exatamente o que houve, tornando a interpretar. And to make it sure that it's an interpretation, we got the interpretation, then let's see it happen. That's it. That's it made manifest. E para deixar seguro de que é a interpretação, nós temos a interpretação. Então vejamos isso acontecer. Veja, isso mesmo. Vejamos isso manifestado. Manifest. Jesus said, if I do not the works of my Father, believe me not. See? It's got to be proven. Manifestado. Jesus disse, se não faço as obras de meu Pai, não creais em mim. Veja, tem de ser provado. But now not proven like Jesus, they put a rag around his head and hit him on the head and said, you're a prophet, tell us who hit you. Mas agora, não provado como Jesus. Eles colocaram um trapo em volta de sua cabeça e lhe bateram na cabeça e disseram, se tu és profeta, dize-nos quem te bateu. And if you are the Son of God, turn these bread. See, that's the devil. E se tu és o Filho de Deus, transforma esses pães. Veja, isso é o diabo. Despised church. Hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh,
there waits. I see